Ah, agora sim, agora deu certo. Paula, tudo bem? Doutora Paula? Deixa eu liberar o Olá, mute. professor, tudo bem? Tudo bem, e você? Como que você tá? E esse quadro bonito atrás de Eu você, falo, hein? eu falo professor porque sou sua aluna, né? Ah, que Vou falar legal, que tudo. honra. Você tá bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, tá tudo jóia. A gente tem que controlar a saúde física e mental, né, hoje em dia, né? Tá, as coisas mudaram, né? A sociedade tá agressiva, no Instagram todo mundo é feliz. Então, se você não cuidar de você, da sua alma, do seu corpo, da sua mente, você adoece, né? O que a gente vê É de, né, de verdade, colega adoecendo, né? é verdade mesmo. Prazer falar com Então, você, viu? Conta comigo, você tem todo um meu. amigo aqui. E tô aqui para te Obrigada, viu? ajudar. E gostei do quadro aí atrás, hein? Muito bonito. São tulipas? Ah, São tulipas, né? obrigada. Sim, Olha lá. Você que fez? Você que pintou? meu. Ah, que legal. Que dom, hein? Que dom. Parabéns, hein? Obrigada. Parabéns. Gostou, a gente precisa de refrigérios, né? Precisa, A precisa de. pintura é uma coisa que Precisa ter hobby, deixa a né? gente mais tranquilo, Pintura, né? leitura. Senão a gente fica doente mesmo. A nossa cabeça não É, para, né? sim, E a gente pensa, eu sempre falo, pensa duas, três coisas ao mesmo tempo, né? Ou mais, né? verdade. Nossa, o cérebro é um negócio de doido, De né? doido, não para. Então, Então, eu parabéns. fiz um curso de uso capião presencial esse ano ainda. Que E legal. tô fazendo, eu tô matriculada no curso de Direito Médico, a pós-graduação. Que bacana, que legal. Fez bem, E uma área aí eu, promissora, lucrativa, muito boa. sim, minha sócia, ela já atua nessa área de direito da saúde, né? É, Então a gente estava pensando em mudar para o direito imobiliário, mas a gente deu uma recuada, viu? por quê? Não, não cria um braço no Ah, escritório, vai aos poucos, né? porque para mudar, né, professor, é É meio difícil, né? complicado, né? É difícil. Meio complicado. O que Mas pode eu tô com um fazer, caso aqui que continua eu até atuando. comentei com você É, no curso, no né? E curso. tá meio enrolado para mim, e eu falei, eu vou fazer umas perguntas pro professor. Com certeza, conta comigo, tô aqui para te ajudar, viu? Com muito carinho. Eu te E não agradeço. desista do direito Então, imobiliário. Vai atuando no outro ramo, mas ó, cria um braço no escritório. Cada isso. vez fortalece mais, viu? É porque eu gosto, assim, né? Mas vamos ver se eu encorajo ela. É o seguinte, é um inventário. É, É assim, a moça, deixa eu primeiro situar as partes aqui, tá bom. os personagens. Fica à vontade, isso é bom. A minha cliente, a Margarete. A Margarete. Margarete. Ela é irmã do falecido, chama Vandimil. Tá, Vandimil. vende mil. Vandimil, quando faleceu, já não tinha mãe, ela faleceu um pouco antes dele, já não tinha um pai. Eles são irmãos por parte de pai. Ele não tinha os pais, não tinha filhos, não tinha esposa, não tinha companheiro. E não tinha outros irmãos, então ela é a única herdeira. Eu consultei se ele deixou algum testamento, também não deixou. Também não Nós deixou. temos uma certidão de inexistência de testamento. Aquela do colégio Agora, o que notarial, acontece? né? Ele deixou uns imóveis, pelo que eu vi aqui. Tem várias matrículas no nome dele, só que várias delas está gravado um compromisso de compra e venda em favor de um terceiro, tá? E duas delas que estão em nome dele, estão em nome dele somente, tá? Aí é o seguinte, tem também um testamento que uma tia deixou, 3 imóveis para ele. 3 imóveis. 3. Pelo que eu vi, foi aberto esse testamento. Tem aqui cópia, eu até mandei aí no WhatsApp Esse aqui, ó. das meninas, tá? Então, a questão toda é a seguinte: os imóveis que eram dele, eles estão alugados, a gente descobriu isso. E quem está recebendo esses aluguéis é um primo. É um Esse primo. primo, esse primo tem vários imóveis também que são dele na mesma imobiliária que estão esses imóveis do falecido. Já uma imobiliária que Então, já assim, faz a administração dos imóveis dele já. Ele já tem amizade ali. isso. E aí o dono da imobiliária falou que
Foi meio Aí arrogante. o que que aconteceu? Hã? Foram arrogantes, meio arrogantes. Foram, demais, demais. Eu falei, olha, vamos resolver isso extrajudicialmente. Tá aqui, ó, ela foi nomeada como inventariante, né? Esses imóveis do irmão dela são dela agora. Ela é a única herdeira. Então, o que que acontece? Primeiro, eu não tinha nem noção ainda de todos esses imóveis, porque como ela era irmã por parte de pai, ela não tinha aquela proximidade. Então ela não tinha noção, ela só sabia que ele tinha coisas. Não sabia o que Como e a gente, aonde. como a gente não sabe ainda a parte financeira, se ele tinha dinheiro em conta, sabe? O que que acontece? Aí eu tentei ver essas questões aí dos imóveis, o cara da imobiliária não ajudou, e eu peguei e falei, não, vamos entrar, vamos abrir o inventário, conseguir a sua nomeação como inventariante, porque aí com esse documento a gente tem mais autoridade para falar. Com esse documento em mãos. Tá, aí eu dei entrada nesse inventário lá em Santos, porque foi o último domicílio dele. Só que, professor, eles não trabalham lá. O processo não anda. E a gente manda e-mail, telefone eles não atendem. É um negócio caótico. Olha, para eu conseguir a nomeação dela como inventariante, eu consegui agendar um despacho online. Nossa, o A judiciário é juíza absurdo, foi né? Um pouco, juíza cara. foi extremamente mal educada. Só isso. Aí pegou, depois de quase um mês, ela despachou nomeando. Tá, aí eu peguei e fiz uma petição pedindo busca através do Banco Central, para ver se ele tem investimentos, dinheiro em conta, poupança, pedindo para que fosse oficiada a Receita Federal para juntar as declarações de imposto de renda dele lá, pedindo para que fosse oficiado o Detran para fazer busca de veículos. Olha, fazia 4 meses já que esse pedido tinha sido feito, eu pedi com liminar, porque eu falei, olha, ela é simples, tem imóveis alugados, ela precisa do dinheiro, enfim, justifiquei. 5 meses, nada. Aí eu realmente tentando ligar, mandando diversos e-mails, eles sequer respondem. Então nem Aí eu aí. peguei e falei pra ela, olha, vamos fazer o seguinte, ele tem imóveis também em São Vicente. Tá. Eu dei uma pesquisada, falei assim, ó, vamos desistir desse, porque vai ser isso assim, eternamente. Vamos pedir arquivamento desse, a gente tenta dar entrada em São Vicente. Porque eu vi que a competência é relativa, blá, 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 essas coisas. Então, agora eu tô nesse momento. Eu pedi desistência daquele, extinção. E qual que é o nome daquela E tô ação? pra dar entrada novamente. A ação que foi feita, qual que é o nome dela, doutora? Só para confirmar? O que eu dei entrada foi o inventário. Foi inventário. Sabe o que a doutora pode fazer? Porque o inventário, é verdade, concordo com a doutora, o fórum Peraí, tá... doutor, deixa eu gravar, que assim não me preocupo de anotar. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Pode falar, por favor, professor. Ó, o inventário, infelizmente, quando a gente pensa no inventário, o juiz do inventário, acho que o juiz, a juíza, por vontade, né, ou falta de vontade, ou estratégia de bater metas, eles não dão muita atenção a pedidos fora do inventário. Às vezes você pede a exoneração do inventariante, você informa que a pessoa está recebendo aluguel e nada acontece. É terrível. Você parece que está falando sozinho no inventário, né? Quando você se habilita como terceiro interessado. Então, uma saída que eu faria, que é bem legal, e por mais que um juiz, uma juíza tenha má vontade, mas ele vai ter que resolver, é o arbitramento de aluguel. Por quê, doutora? Porque a doutora fazendo a ação de arbitramento de aluguel faz uma ação só e menciona todos os imóveis. Então, uma ação só, um trabalho só, uma taxa judiciária só, uma citação só, e consegue fazer o levantamento mais ou menos quanto que vale o aluguel, uma avaliação simples de um corretor de imóveis, né? Um corretor, uma corretora, pode ser até um conhecido,
ou o cliente que arruma isso, né, ele pagando ou não, e junta no processo, ó, juiz, ele está recebendo devidamente aluguéis, então eu quero que ele pague aluguel para mim, correspondente a todos esses imóveis. A doutora poderia pensar nesse formato? Então, mas assim, eu não sei se ele sublocou, né? Eu não sei se ele alugou, fez contrato em nome dele, desses imóveis. Talvez ele tenha feito pensando em uso capião, né? Pode Talvez ser. ele tenha conversado lá com o dono da imobiliária, feito contratos com essas pessoas em nome dele, isso não dá para saber. Eu pensei em entrar com uma ação de exibição de documentos contra a imobiliária, para que ela apresentasse os contratos de locação desses imóveis. Eu pensei nisso. Doutora, poderia até se fazer uma ação, né, de exibição de documentos, ou aquela exigir contas, né? Tanto faz, mas eu não abriria a mão de fazer o arbitramento de aluguel. Por quê? Essa ação de exibição... Contra o primo. Contra o primo. Só que esse primo, sabe o que acontece, professor? Esse primo, ele não mora no Brasil. Só que aí a doutora, o que a doutora faz? Pede a citação por edital, que tenta citar um endereço, algum endereço que ele indicar, não vai achar, claro, e aí pede a citação por edital. Por que a citação por edital? Porque está em local de difícil acesso. Porque se a gente for naquela onda de carta aplicatória e rogatória, a gente sabe que não funciona, né? Então, pede a citação por edital, o judiciário vai deferir, porque é local de difícil acesso, claro, depois de umas tentativas, né? Pelo menos uma ou duas tentativas, 3 no caso, mas vamos conseguir. Vai atrasar um pouquinho o processo, mas nós vamos conseguir. A hora que ele acordar... Poderia pedir para citá-lo no endereço da imobiliária? Pode citar no endereço da imobiliária. A imobiliária vai falar, não, aqui eu sou imobiliária, não é comigo, né? E aí pede um outro endereço. O que poderia fazer é trabalhar com essa tese lá para frente, que é um local de difícil acesso, então requer a citação por edital. Porque a hora que ele acordar, ele já tem a obrigação judicial de pagar aluguel. Tudo que ele está recebendo, ele vai ter que pagar. E isso é uma vantagem, porque a hora... Mas isso eu faço ao mesmo tempo que o inventário, né? Ao mesmo tempo que inventário. São situações cumulativas, né? O inventário... Aqui não cabe pedir reintegração de posse de nada, não, né? Não cabe. Porque nós temos 2 grupos de ações, as possessórias e as petitórias. Reintegração de posse vai ficar difícil porque a gente não tem a posse. E um dos requisitos das possessórias, reintegração, manutenção e interdito proibitório, é ter a posse, né? Para cumprir o 561. Como a gente não tem como fazer isso, então o que é melhor? Distribui o inventário, ou se habilita no inventário quando está em andamento, o inventário, ou distribui o inventário do zero, e aí você faz uma ação de arbitramento de aluguel pelo espólio, né? Você vai fazer pelo espólio. A não ser quando você consegue o registro formal de partilha, aí você abre mão de fazer no polo ativo o espólio e faz pelo coproprietário, né? Mas nesse caso, como tem inventário em andamento, vai ter que ser pelo espólio. Mas é a melhor ação. É a melhor ação porque você faz arbitramento de aluguel para proteger o inventário. E nessa ação não tem como o juiz ou a juíza se livrar dela, porque vai ter que fazer, né? É o objeto da ação, ele vai ter que decidir, né? Fica específico, Fica né? específico. Tudo que a gente... Mas aí o que eu falo? Que ela é a única herdeira, que esses imóveis pertencem ainda ao espólio, mas que ele tá fazendo, o que eu falo? Que foi feito um levantamento e os locatários informaram que estão pagando para a imobiliária Falcão. Na verdade, o que a doutora vai fazer é uma ação de arbitramento de aluguel para forçar ele a pagar aluguel. Por quê? Porque a justificativa... Porque assim, eu sei informalmente que ele pega esse dinheiro. Nós não temos prova, entendeu? Para todos os efeitos, os locatários, eles falam assim, a gente paga lá para a imobiliária Falcão. Mas aí que tá. Eles não falam, a gente paga para o José Rodolfo. Paga para a imobiliária. Agora, fazendo essa ação de arbitramento de aluguel, o que vai acontecer? Ele vai ter o direito de se defender. Ele não vai se defender provavelmente porque mora fora, né? Mas daria para jogar a imobiliária no polo, só para a imobiliária se justificar. O que a doutora quer em relação à prestação de contas, a doutora poderia trazer para o polo da ação a imobiliária também. A imobiliária tem o direito de pedir litimidade, né, do polo ativo, ela tem. Mas daria para jogar no polo a imobiliária também. A doutora conseguiria economizar uma ação e ganhar tempo, entendeu? Eu entro contra eles dois.
Eles dois, eu faria isso. Aí eu menciono que eu entrei em contato com a imobiliária e a imobiliária me falou que paga para ele. Exatamente isso. A imobiliária, de fato, né, ela acabou confessando que recebe. E se ela recebe, para quem ela paga? Então, bater nisso, né? Escuta, e dentro desses, vamos dizer, 4 imóveis aí são dela, no caso. Tá. Eu poderia pedir algum desses imóveis para uso próprio? Eu acho que nós vamos ter que dividir essa situação por etapas mesmo. Fazer primeiro o inventário já distribuiu. Ótimo, a gente tem que distribuir mesmo. Vamos com uma segunda ação, que é a ação de arbitramento de aluguel. Nós vamos colocar a imobiliária e vamos colocar esse tio, né? Ele é tio, né? Ele é primo, né? Primo. É primo É dele. primo, é primo dele. Então, a imobiliária e o primo. Para forçar a imobiliária a se justificar, falar alguma coisa, e o primo, né? E o primo também falar alguma coisa nesse sentido. Então, nessa situação, eu faria primeiro o arbitramento de aluguel, já que não dá para fazer possessória. Na prática, para a gente fazer reintegração, manutenção e interdito proibitório, nós vamos precisar, não tem jeito, da posse. A gente não tem, né? Ela nunca teve a posse. Petitória também não dá, porque ainda não foi registrado o formal de partida. O inventário não chegou ao final e o formal de partida não foi registrado em cada cartório de cada imóvel, né? Se isso acontecer, melhor ainda, porque aí dá para fazer uma reivindicatória. Independente de que... Se terminar o inventário, seria mais interessante fazer esse inventário extrajudicial? Tem herdeiro, tem herdeiro, claro que tem, mas tem menor, tem incapaz, tem litígio. Só ela é a única. Faz no cartório. Porque fazendo inventário rapidamente, a doutora Só que aí, pode professor, propor. o que acontece? Ela não. E o cartório não faz pesquisas de banco, essas coisas, né? Não faz. Não faz, mas a doutora, conseguindo registrar a escritura pública de inventário, ela vai se tornar proprietária, né? Como ela é a única herdeira, vai ocorrer até a adjudicação para ela. Então fica mais fácil. Mas aí eu posso abrir um processo depois só para ver essa parte de contas e veículos? Pode fazer. A doutora faz separado. Como o judiciário está muito ruim, se a gente coloca vários pedidos e eles não julgam nada, então a doutora faz o quê? Se a doutora quiser para hoje, faz o arbitramento de aluguel. O inventário já está distribuído, não tá? Ou não? Então, eu distribuí, como não andava, eu pedi extinção. Então aí eu pretendo distribuir em outra comarca. Entendi. O que a doutora pode fazer se ela tiver condições financeiras, ela tem, doutora, condições financeiras? Tem? O que a doutora pode fazer é pedir. Ela não tem. Não tem. Ela não tem dinheiro. Isso é ruim, hein? Isso é ruim porque o inventário extrajudicial tem que ter condições financeiras, Ela vai né? ter que pagar. Vai ter que pagar. Ela não tem esse dinheiro. E cartório, escritura pública, não tem aquele negócio de parcelar, né? Você tem que pagar hoje. Então, Ela não tem. o que a doutora vai ter que fazer? Por mais que pediu a extinção do inventário, distribui o inventário de novo, dentro do inventário, talvez peça uma alvará judicial para vender o bem de menor valor, para ela levantar recursos, para arcar com o inventário, entendeu? Sim. Então, é uma saída. O inventário proposto, a doutora, paralelamente, pode fazer o quê? A ação de arbitramento de aluguel. Eu não deixaria de fazer. E aí usaria ela como inventariante, né? A certidão de objeto e pé, ou de breve relato, aí que faz prova para ela poder fazer essa ação. E lá na frente, se correr tudo bem, aí dá pra fazer uma reivindicatória também. Mas nesse momento, para algo acontecer, ele não fazer uso capião, não pensar em uso capião, eu faria o arbitramento de aluguel. Certamente. Porque esse negócio aí vai longe. Vai, O cara já morreu faz 2 anos. Vai lá. E ela tem que saber que a doutora vai conseguir resolver isso por etapas, não tem jeito. Não tem outro meio, né? Não dá para fazer uma ação só. Porque já pensou esperar a ação de arbitramento, esperar registrar o fim do inventário para fazer alguma coisa? Até lá vai saber o caráter dele. Ele já vendeu a posse para alguém, né? Verdade. Vendeu a posse para alguém, já fez alguma coisa. Então, a doutora tem que, para ontem, né? Pelo menos propõe isso, ela concordando, mas tem que fazer ação de arbitramento de aluguel, né? Porque aí, se a gente consegue autorização para vender um imóvel, ela vende, eu posso dar continuidade no extrajudicial. Verdade, pode fazer isso. Mas eu não deixaria de propor ação de arbitramento de aluguel, viu? Certo. Eu acho que o arbitramento de aluguel aí eu informo que ela foi até os imóveis, conversou que os imóveis estão alugados, ela conversou com as pessoas
informa isso na peça, né, para conseguir criar legitimidade para poder colocar como réu a imobiliária, entendeu? Isso. Que aí, falando com a imobiliária mencionou que está fazendo, quem está administrando esses valores é esse rapaz aí. Esse rapaz aí. Ou seja, o que a doutora vai fazer? Vai matar dois coelhos com uma cajadada só. Vai na verdade, na mesma ação de arbitramento de aluguel, a doutora vai fazer com que a imobiliária preste contas. Porque na defesa da imobiliária, o que ela vai fazer? Ela vai apresentar aqui, ó. Eu não deveria estar no polo da ação. Porque quem assinou um contrato comigo foi fulano, contrato de prestação de serviço. A doutora consegue atingir diretamente o que a doutora quer na mesma ação. A ação de arbitramento de aluguel, o ideal é a gente ter a propriedade, é o nosso nome, né? Ser proprietário, coproprietário. Quando nós não temos isso, o inventário distribuído judicial, ele faz prova. Só que nós não vamos colocar ela como a autora da ação. Nós vamos colocar o espólio representado por ela, entendeu? Nessa ação de arbitramento de aluguel. Mas é a grande saída, viu, doutora? Para poder fazer alguma coisa hoje. Lá na frente, se o inventário correr bem, se for rápido, aí tudo bem, dá para fazer uma reivindicatória também. A reivindicatória é uma ação que a gente quer a desocupação dos imóveis, né? Seja quem for. Pode fazer acordo, fazer um contrato novo de aluguel no dia seguinte. Mas a ação de arbitramento de aluguel ela é necessária e eficaz porque a doutora vai conseguir o quê? Deixar de lado a alternativa do usucapião que ele tem com matéria de defesa. Entendeu? Sim. Terrível, né? O curso abriu meus olhos. Eu aprendi bem isso. Agora, aquele testamento que eu mencionei, eu não consegui pegar os documentos dos imóveis que foram deixados para ele lá, porque eu tenho certeza que ele não passou o nome dele, tá? Tá. Porque eu fiz a pesquisa e não tem, fora esses que eu mencionei, esses 3 imóveis que ele recebeu através do inventário, eles não constam em nome dele. E aí a minha dúvida é a seguinte, ó, tem aqui 2 casas, está escrito assim, ó, nas primeiras declarações que foi feito o processo para passar para ele, da tia para ele. Está escrito assim, ó, a descrição dos imóveis, e aí foram adquiridos pela falecida conforme a averbação feita sob o número 396, a folhas 529 do livro número 8B do 3º cartório de registro de imóveis da comarca de Santos. Isso daqui é aquela, não vai em transcrição. Nesse caso, o que a doutora tem que fazer? Vai ter que propor ação de arbitramento de aluguel e usar justamente o inventário. Esses imóveis, na verdade, ela tem um endereço, não tem? A doutora tem o endereço desses imóveis, não tem? Sim. Isso já é um mau caminho, porque quando você chega num cartório de imóveis local, com o endereço e o número, talvez uma informação do número de contribuinte, né? Já consigo o nome do pai dela, né? O CPF do pai dela. E esses imóveis, a doutora sabe me dizer se eles estão regularizados? Então, é isso que eu acho que não estão. Eu acho que está ainda do jeito que está escrito aqui, ó. Quando foi passado para ele. Isso é terrível, viu? Por quê? Até para explicar para ela. Quando nós temos uma situação de um imóvel irregular, o imóvel não está no nome do falecido, poxa, ela cai no limbo possessório. O que é limbo possessório? Ela não consegue atingir a propriedade, porque o inventário por si só não vai regularizar, e ela não consegue ter a posse, porque ela nunca teve a posse. Então a doutora fica naquela. A doutora não consegue trabalhar com as petitórias e nem as possessórias. É horrível. Aí o que vai salvar é o arbitramento de aluguel. Se pega um juiz que não conhece muita matéria, ele vai olhar e falar, tá aqui o inventário distribuído, realmente ela é herdeira, paga aluguel para ela, entendeu? Por isso o arbitramento de aluguel, diante do que a doutora está me falando, se tornou mais necessário ainda. Porque se der azar e ela cair no limbo possessório, a doutora só consegue resgatar ela com o arbitramento de aluguel. Forçar, né? Fazer um acordo, devolver a propriedade. Complicado, né? Que situaçãozinha chata, hein? Sim. Tem imóvel, mas foi um... Não tem como fazer o arbitramento de aluguel contra as pessoas que estão ocupando. A ação de arbitramento de aluguel, em regra, é contra quem está ocupando. Mas quando você não tem esses nomes, faz em nome da imobiliária para obter informações. Mas e se eu conseguir o nome?
Ou também uma outra saída é fazer contra desconhecidos. Na ação de arbitramento de aluguel, a gente não precisa ter o nome dos réus, né? Você pode fazer contra desconhecidos. Pode falar que tem pessoas ocupando esse imóvel. Só que eu acho que é uma ação de risco, né? Eu trabalharia no polo da ação tio, Porque o aí primo, eles podem falar que eles não estão pagando nada, que eles entendeu? são possuidores. Possuidores, invasores, né? Ó, eu adquiri a posse, eu entrei no imóvel. Por isso eu ainda trabalharia com a ação de arbitramento de aluguel contra o primo e a imobiliária, para entender o que está acontecendo. E aí eu poderia informar na ação que tem invasores, e no pedido final eu poderia falar que o objeto dessa ação não é desocupação, né? É o aluguel. Que você pode fazer que caso tenha terceiros no imóvel, que passem a pagar aluguel para ela, né? Só que aí fica um pedido confuso. Pode ser que o judiciário peça para emendar inicial, mas você quer aluguel de quem? Entendeu? Uhum. Eu iria em cima do primo e da imobiliária. Porque dependendo do que acontecesse, aí eu teria mais informações, né? Pra gente ver como é que continua essa história. Como continua essa história. Porque é o que a doutora falou, vai que o primo é enrolado e já vendeu até a posse. Às vezes a gente tá achando que é aluguel e se ele vendeu a posse, né? Eu faria, doutora, eu faria arbitramento de aluguel, viu? Nossa, que coisa. O duro é que a pessoa é pobre e aí ela fala assim, eu sou dona de tudo e não tenho nada. O tempo inteiro ela fala isso. O tempo todo, né? Agora, infelizmente, o que a doutora pode fazer também, né? Por mais que ela não tenha condições financeiras de fazer no cartório, é a ação que a doutora pode propor para ajudar ela agora, né? No hoje, né? Não tem muito o que fazer. Se tivesse, né? Se tivesse condição, seria excelente, né? Nossa, se ela tivesse condição, seria excelente, porque aí a gente deixaria de lado. Poderia até propor arbitragem de aluguel, não fugiria dela, mas daria para propor a reivindicatória. Só que detalhe, né? Se fizer inventário e também a gente descobrir que os imóveis não estavam no nome do pai, também caiu por terra, né? Porque inventário por si só não regulariza nada. Então, não dá para a gente fazer a ação petitória se ela não provar o registro dela, né? Então, também não muda muito, né? Não, mas tem alguns imóveis que estão em nome do falecido. Ah, tem alguns imóveis que estão. Tem 2. Nossa, que bom. Pelo menos 2 já daria para seguir esse caminho da roça convencional, né? Isso. 2 estão. Agora a saída é o arbitramento de aluguel, não tem jeito. No caso dela, melhor ainda, porque ela vai receber o aluguel integral, né? Se fosse copropriedade, marido, mulher, aí é diferente, né? No caso de divórcio, aí é parcial, só 50% quando é meieira, né? No caso dela, melhor ainda, tem que ser arbitramento de aluguel. E outra, faz inventário da posse, e aí o inventário dos imóveis que estão registrados faz o registro e faz a indicatória dos imóveis registrados. É que arbitramento de aluguel permite você usar uma ação só para todos os imóveis, né? O arbitramento de aluguel. Tem juiz que entende que não. Tem alguns juízes que entendem não. A regra sim, ainda mais que é pelo espólio, né? Então o correto é fazer uma ação só. Agora, em relação à reivindicatória, aí não tem jeito, vai ter que fazer uma por uma. Não dá para fazer uma reivindicatória para atingir todos os imóveis, né? Ou seja, ela também vai ter que ter condições financeiras de pagar os honorários para a doutora, né? Porque é um trabalhão, hein, doutora? O que ela me propôs, como ela não tem dinheiro, ela me propôs 20% de tudo que ela conseguir. É um contrato de êxito, né? É um contrato de êxito, é complicado. Quando é de êxito, aí cai no cota litis. O que a doutora teria que propor, né? Olha, porque às vezes na cabeça do leigo, ele fala, uma ação simples. A doutora vai fazer uma ação só. E não é, você vê, ó, arbitramento de aluguel, inventário, 2. Talvez no meio do caminho a doutora vai propor a reivindicatória, se chegar ao fim do inventário. Exibição de contas, não é o caso, né? Exigir contas, mas era uma ação que poderia ser feita, mas eu não faria. Mas você vê quantas ações a doutora pode propor para resolver esse brolho aí. Então, talvez os honorários entrariam no cota litis. O que é o cota litis? A doutora poderia fazer um contrato de participação de até 49%. Não é o caso, a doutora que vai decidir isso. Porque é muito fácil, né? Ó, te dou 20% de tudo, mas é muito trabalho, né? É muito trabalho, hein? Muito trabalho. Quando eu aceitei, eu não tive essa visão que seria essa confusão. Porque não é uma ação de arbitramento, são várias, né? Assim, ela é única herdeira, então... Vai ser fácil, né? E não é, né? Porque, e tem outra, doutora. Bobeou de cair no limbo possessório.
O que é o limbo possessório? Quem tem a posse é o primo e ela não consegue o registro. Então é uma situação complicada, né? Sim. Porque a pessoa aí, no caso, ela corre o risco de pagar imposto, transmissão de bens e não pegar e não conseguir o imóvel? Na verdade, se o tio tiver bem orientado, o tio não, o primo, né, tiver bem orientado, o que ele faz? Ele faz uma ação de uso capião, usa a súmula 237 para travar tudo. A hora que vier Mas a ação de se arbitramento a de aluguel, gente fizer o arbitramento de aluguel, não. aí não. Se fizer antes do uso Porque capião. tem 2 anos que o irmão dela faleceu. Por isso, 2 anos. por isso nós temos que fazer a ação de arbitramento de aluguel antes dele fazer o uso capião dos imóveis, entendeu? E se ele for terrível, o que ele vai acabar fazendo? Ele vai acabar vendendo a posse. Ele pode ficar com um imóvel ou outro, tentar fazer uso capião, mas ele pode tentar sair vendendo a posse. Olha o risco, né? Uhum. É um caso complexo, viu? Um caso desse é cobrado aí 10 mil reais, 15 mil reais, mais a porcentagem de 20% no êxito, viu, doutora? Ou seja, se a doutora conseguir retificar esse contrato aí, eu orientaria a retificar sim, viu? Uhum. Nem que ela pague, né, os 20, os honorários, mas lá na frente, mas tem que pagar. Porque não é uma ação só, vai ser trabalhoso. E são ações de risco, né? Sim. É isso. Mas, doutora, não foge desse arbitramento, não. O arbitramento é o que vai ajudar a doutora, hein? Ter sucesso na demanda, hein? Eu vou prestar bem atenção nisso. E essa é a dica de ouro. Porque o arbitramento, a doutora vai matar 2 coelhos com a cajadada só. 2 não, 3, né? Vai conseguir, sem querer, querendo, a imobiliária vai acabar prestando contas, né? Ela vai se explicar. E tem como a gente cobrar o que eles vêm recebendo desde o falecimento? Aí seria uma outra ação. Aí seria uma ação, a chamada ação de perdas e danos. Ou seja, de tudo que a doutora não conseguir receber, porque o arbitramento de aluguel, em regra, é dali para frente, né? Da decisão para frente, da decisão, inclusive, liminar. Porque a imobiliária, quando acontece isso, ela não tem que verificar de quem é o direito para poder fazer esse pagamento? Ou ela sai pagando para quem aparecer lá? Na verdade, o judiciário vai declarar, olha, você tem que pagar para ela o aluguel, né? Por isso, o que a gente tem que fazer? Enquanto não tem essa determinação, como é que procede a imobiliária com um caso desse? A imobiliária, quando tem um jurídico bom e quer fazer a coisa certa, ela depositaria em juízo, entendeu? Faria ação de conciliação de pagamento. Ó, sou imobiliária, estou descontando meus honorários, estou depositando em juízo, eu não quero problema para mim, entendeu? Sim. Por isso, E doutora, se ela paga para a pessoa errada, o que acontece com ela? aí perdas e danos. Aí a doutora pode fazer uma outra ação que é perdas e danos contra a imobiliária, entendeu? Contra a imobiliária. Contra a né? imobiliária, no futuro ou agora, né? Porque caberia a ela esse cuidado, né? Foi o que eu falei pro cara. Como é que o senhor paga pra uma pessoa que não tem nada a ver? Não tem lógica, né? Nossa, e ele foi indelicado, falou que eu não entendia nada. O povo é. Eu falei, então é isso. A pessoa morre, eu chego aí na sua imobiliária e falo, ó, eu sou herdeira. E o senhor pega sem fazer verificação nenhuma, sem exigir a nomeação de inventariante, o senhor sai pagando. O povo quer ganhar no grito, né? Quer ganhar no grito, a verdade é essa. Cada uma, né? Doutora, manda ver nesse arbitramento de aluguel. Inibe o uso capião, vai inibir o uso capião, vai conseguir, de certa forma, indiretamente, uma prestação de contas, né? E fora isso, vai ganhar tempo até que o inventário seja resolvido para fazer a reivindicatória daqueles imóveis que são regularizados. Os imóveis que não são regularizados, aí é terrível. Porque aí nós caímos no limbo possessório, né? Ou seja, a gente não vai... A gente consegue, como ele recebeu isso de testamento, foi feita aqui a abertura do testamento judicialmente, ele recebeu isso. Recebeu. Então, ou seja, ele recebeu, pelo menos a posse ele recebeu. No arbitramento de aluguel, a doutora vai ganhar. E a posse, ela não é herdada? A posse ela é herdada. A posse ela passou a ser sui generis, né? Ela, na verdade, a posse, com o enunciado 492, você tem que declarar até o imposto de renda. Ela, na verdade, o primo tinha que ter passado para ela, ó. Ele não tinha nem que se meter, ele tá usurpando, né? Claro que tá. Tá usurpando. Malandrinho, Ele hein? mandou uma advogada falar comigo e ofereceu para ela ficar quieta 20 mil reais. Ofereceu mais ou menos, ó, te dou 20 mil reais e os imóveis ficam comigo. Isso, fica quieta. Absurdo, né?
Eu acho que o ser humano não tem limite, né, doutora? Não é porque a gente está do lado dela, né? Mas o ser humano não tem limite. Cheguei a essa conclusão. Eu atendi semana passada aqui uma mulher Eu que. falei, doutora, mas que proposta é essa? Não, proposta maluca, indecente, né? Pois é. Faz arbitramento de aluguel, já mata 3 coelhos. Vai conseguir exigir contas, né, de certa forma, ou exibição de documentos, a imobiliária vai se justificar. Vai evitar o uso campeão, explica para ela, viu? Explica, doutora, quantas ações, você vê? Nós falamos de quantas ações aqui, ó. 1, inventário. 2, arbitramento de aluguel. Conseguiu registrar o formal de partilha. 3, reivindicatória. Né? A imobiliária, perdas e danos. Se quisesse fazer por fora, a gente sabe que não vai precisar, mas daria para fazer exibição, exigir contas. Então, olha quantas ações. Ela tem que entender o trabalho árduo da doutora, né? Porque é um embrólio, hein? É um embrólio. Ou seja, não é um inventário só, né? Porque a pessoa olha lá na tabela da OB e fala, inventário, mas não, são ações problemáticas. E algumas ações a doutora vai ter que acompanhar o oficial de justiça. Pois é, eu tô longinho de lá. Olha lá. Ela tem que entender para dar o valor, né? Do caso real, né? Sim. Mas eu faria. Já redistribuiria, né? Faria uma nova ação do inventário. E aí eu separaria os imóveis regulares, imóveis... E essa questão de eu dar entrada no novo pedido, na abertura nova do inventário em São Vicente, não vai dar problema não, né? É que o inventário a gente tem que seguir a regra. O direito de sucessões ele é muito travado, né? Não, mas eu fiz essa pesquisa. A doutora fez... Então, manda ver. Faz a distribuição, sim. Eu fiz, que a competência é relativa, não é Então, absoluta. manda ver, manda ver. Infelizmente tem cartório que é enrolado, é ruim, né? É que nem São Paulo, você pega... É que eu queria fugir de Santos, porque eu tenho medo que caia na mesma vara. Entendi. Então, manda ver. Faz isso sim. Ixi, aí a juíza vai ficar puta. E nada vai acontecer, né? Na verdade é essa, né? É, e vai ficar na mesma morosidade. E tem os fóruns que várias são famosas por serem ruins, né? Você pega Santa Amaro. Pelo amor de Deus, né? Santa Amaro em São Paulo, Vila Prudente. É o pior dos piores, os cartórios, as varas, infelizmente. Então, cai fora. Tá fazendo bem. Então, porque eu tentei, só que aí o negócio tava péssimo, a gente não consegue nem conversar lá. E você vê... E o processo não anda, eu fazia petição, olha, reitero o pedido de folhas tais, nada. É um absurdo, é um absurdo. O judiciário Concluso! 4 meses concluso! O que é isso? É um absurdo, é um desrespeito com o advogado, com o cidadão brasileiro. E você vê, o judiciário conseguiu, o ano que vem vai para 1,5% de São Paulo, né? Então, a justiça é cada vez mais cara, aumenta o volume de serviço para a defensoria pública. E aí eu falo, e a OB? O que a OB fez? Foi lá fazer show, dar gritinho? Ou seja, a OB, ela esquece que ela tem uma função social, né? Infelizmente, virou um órgão para pré-iniciante de político, né? Eu vou lá na OB, eu falo que foi o que me desmotivou de sair em muitas comissões, né? Não que abandonei, né? Ainda tenho participações, mas hoje eu não tenho um vínculo, assim, me desmotivou totalmente, porque você vê que nada acontece, né? Sim. Ah, é péssimo, eles só querem anuidade, né? Só. É muito triste. E é triste para o advogado e triste para a sociedade. Manda ver, doutora. Vai no arbitramento de aluguel. Manda ver. Tá bom. Obrigada por tudo. Qualquer coisa me avisa, qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? Combinado. Tchau, doutora. Fica com Deus, prazer em ver, hein? Fiquei feliz. Forte abraço. Tchau, tchau. Outro. Tchau.